Ele no júri, por exemplo, Igor, ele é tão exibicionista, tão narcisista, que ele no júri, ele simplesmente deu um show. Ele pegou ali o palquinho, que é um júri, e ele começou a fazer a voz da Dani, a voz da mulher, a voz dele, encenar aquilo. Foi patético. E ali todo o juiz ficou muito impressionado com aquilo, porque ele não estava nem aí mesmo. Ele aproveitou para fazer a cena dele. Você fala, cara, isso é verdade, olha quantos detalhes. Ele está falando a verdade, olha quantos detalhes. E quem mente bota muito detalhe para tentar fugir. Então começa, mas o que você estava fazendo? Não, aquele dia eu estava de roupa branca, né? E aí eu, não sei, troquei a roupa, porque aquele dia eu queria botar branco, depois eu troquei a roupa por camiseta preta. A pessoa vai enchendo de detalhes a cena para fugir do foco. Ele faz isso o tempo todo. E agora, né, depois de quando lançou, a mulher dele atual invadiu a minha live e falou assim, essa mulher escreveu um livro e ficou milionária às custas do meu marido. Não, é mega, né? Porque querer dizer que eu fiz Mentes Perigosas em homenagem ao marido dela tá louco, né? Tipo assim, ali tem Suzane, tem Nardoni, tem tudo, entendeu? Tem o Roger Abdelmaci, tem tudo, de A a Z. E aí, só gente boa, hein, Bia? É só gente boa, né? O que eu vou fazer, né? Mas todo mundo julgado, tá? Porque senão aí dá o processo, né? Julgado, condenado, bonitinho, daí você pode falar e tal. Aí eu posso, porque aí não tô mais influindo naquilo. Essa esposa dele, Bia, você acha atual? que... como essa que entrou na... Vou falar só um termo técnico, mas você acha que ela pode estar no Folidê? Tipo assim, ela compra a psicose né, o transtorno do marido. Folidê é o seguinte... Obrigado. Traduzindo. Porque a pessoa não é doente, não tem os transtornos, mas por ela ter, às vezes, uma mente mais recessiva, mais influenciável. Mais influenciável, ela começa a pegar os padrões do cara que é, ou da pessoa que é doente. Olha, o que você acha? Eu acho que, como um bom psicopata, ele é extremamente manipulador, um psicopata não entra na tua vida sem antes ter estudado. Boa. Lembre-se que é 100% razão, 0 emoção. Então, ele, quando vai entrar na tua vida, ele já estudou tudo. E pode ser mulher também. Então, ele vai falar o que o outro quer ouvir, a música predileta, você vai ficar assim, gente, achei minha alma gêmea. Né? Eu tenho o maior medo disso. E aí, eu acho que ele entrou na vida dela também dessa forma, convivendo numa religião, numa determinada igreja, que era um grupo fechado. Então, eu acho que ela é aquele tipo de mulher que acredita mesmo. Entendi. Acredita que ele está totalmente regenerado. Eu acho que acredita. E aí, num primeiro momento, assim que saiu a série, ele vai para a rede social, né? Ele vai lá dizer assim, porque eu queria falar, que eu tenho uma coisa para dizer. Ele sempre tem uma coisa para dizer. Quando ele foi no programa do Ratinho, ele ficou 2 horas para dizer, e o Ratinho falou, então diga. Não, mas é que eu não sei o quê, porque as pessoas... Ele vai botando gente, um diretor de filme, não sei aonde, ele vai criando uma lenha que nada dá em nada. E aí ele tinha mais coisa para dizer e achou um absurdo ele não ter sido entrevistado no documentário. E aí teve alguém da Folha de São Paulo dizendo que achou que realmente fosse um erro. Eu falei, gente, as pessoas estão perturbadas. Porque, olha, esse não é um documentário de um crime que não foi julgado. Aquilo já foi julgado. Isso foi feito para restabelecer a imagem da Dani. Porque até hoje ele inventou tanta história que tem gente que fala, não, mas ela teve um caso com ele. Ela teve não sei o quê. Não teve nada. Eu jurava que ela teve um caso com ele. Mas você e a galera do Flamengo e do Corinthians. Então, isso foi para restabelecer uma verdade que está nos autos. Está lá, as testemunhas, tudo. E aí ele querendo dar a versão dele, não tem versão. Onde já se viu isso? Aí você vê com aquela arrogância... Ele falou, não, me chamaram para falar, mas ninguém chamou nada. Ele tem a necessidade de falar. E aí, o que aconteceu? A coisa foi tomando uma repercussão grande, né? Hoje já é o mais visto da América Latina, da HBO, né? E ultrapassando... HBO Max. Assistirei HBO hoje. Max. E não esperava o sucesso que ia ter, porque num streaming fechado, não é aberto. E a coisa estourou a ponto de estar sendo vendido em camelô. Eita! Lá no Rio, na Uruguaiana. A última vez que isso aconteceu, gente, Saudades da Uruguai. Eu chamava de fonte quando era moleque. Exatamente. E aí, a última vez que aconteceu isso foi Tropa de Elite. É verdade.
Caraca. Então, assim, quando eu vi, tipo assim, saiu no UOL, quebra a bolha da elite e está sendo vendido, eu falei, gente, chegou no povo. Chegou ali, né? A verdade. O que aconteceu? Ele, depois de falar isso, veio uma avalanche de gente. Ele foi e gravou, uma semana depois, um depoimento pedindo perdão. Que foi uma pressão da igreja, né? Eu fiz análise disso aí. Que não tem um sentimento de arrependimento. Dá pra ver que um cara é psicopata fazendo essas análises, Ricardo? Muitos indícios. Muitos indícios. Você consegue ver. Você consegue ver muitos traços. Por conta disso, só fazer um paralelo, depois a gente volta para esse do discurso do perdão, lá do pedido de perdão. Um que me assustava muito, depois a gente pode continuar, é o do caso do Jairinho. Nossa, vamos comentar isso. Nome, é o ex-governadorzinho. Não, o ex-vereadorzinho. Ex-vereadorzinho. Mas deixa eu só para jogar, porque esse era assim, para mim assim, os dois. Por exemplo, quando eles saem da delegacia, cara, se você tirasse no Photoshop eles dois e colocasse uma churrascaria famosa, parecia que eles estavam saindo da churrascaria. Sim. Que era um altivez, a roupa, a bolsa e a maquiagem. Cara, seu filho morreu. Tipo, morreu no seu apartamento. Ela foi pro cabeleireiro, pra ir pro e ainda tirou selfie, que foi uma coisa que me incomodou demais. Isso. Porque, e mesmo agora, tem Acreditamos na Monique, alguma coisa assim, ou Todos pela Monique, um Instagram a favor dela. Você não sabe. Aquele Instagram eu já mandei tirar. Da Monique? Porque pegaram depoimentos meus, assim, falando sobre o Rivotril, por exemplo. Eu falando dos efeitos, Que ela disse, eu usei. Fizeram um corte, botaram lá, tipo assim, tá vendo? Doutora Ana Beatriz tá falando verdade, acho que eu vi. A pessoa que usa o Rivotril pode acordar de madrugada e não ouvir que seu filho tá sendo... Tá sendo... E nesse, eu não sei se tá no ar. É sua. Eu não sei se tá no ar, mas uma coisa que me incomodava muito, Igor, é que assim, acho que eu até comentei isso quando eu fui lá no Flow da última vez. Ela sempre estava em primeiro plano, ou quase sempre. Sim. O filho sempre estava para trás. Ela que era o primeiro plano, ela que era a estrela. Com ela certeza. que vinha aquele lance do narcisista de eu sou a estrela. O resto é coadjuvante, até meu filho. Agora, voltando ao pedido de perdão. Depois a gente pode continuar só para ilustrar que é possível você perceber, com pequenos detalhes comportamentais. Ali eu dividi em 3 etapas. Primeiro, ele é uma resposta para o Thiago Brunet. Porque o Thiago Brunet deu uma chincha nele no pânico. Dizendo assim, porra, como assim? Esse cara não tem nenhum pedido de perdão e tal, não sei o quê e tal. Não pede perdão à família? Aí ele deu uma lapada nele, dizendo assim, olha, em 2010 eu tentei pedir perdão, em 2012 eu tentei pedir perdão. Então Nunca tentou. E ele consegue dar uma resposta para o Thiago Brunet. Aí depois, o meio, é a discussão do perdão. O perdão vale a pena ou não vale a pena? O perdão é mais útil para quem perdoa do que para quem pede, então ele está divagando sobre o perdão. E termina ele fazendo, e ele relata, vou deixar catalogado aqui, registrado, o perdão. Aí ele pede perdão. E na fisionomia dele eu vi muito mais vergonha e medo, muito medo. Tipo assim, cara, o que isso vai dar? Por quê? Porque ele volta à tona. Ao mesmo tempo ele quer os holofotes, só que, cara, hoje existe a rede social.